Olá, gente, tudo bem? Prazer novamente estar com você aqui no nosso canal. Aqui é Vinícius Lúcio, advogado, professor de Direito e especialista em Direito Militar das Forças Armadas. Veja só, o que é que eu venho trazer para vocês hoje? Como requerer pensão militar de pessoa inválida? Dicas essenciais, o que você não pode errar. Eu explico nesse vídeo aqui. Se você tem uma situação como essa e quer fazer um requerimento ou organizar este modo a não perder o seu direito. Vamos lá. Primeira coisa, faço o pedido novamente a você, se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais, faça a nos seguir no canal ou no Instagram, veja o nosso blog direitosmilitares.com. Será uma satisfação sempre responder as suas perguntas também por aqui no chat, nos comentários. Deixe seu comentário aqui, coloca assim, ó, eu fiz o pedido correto, ó, deu tudo certo. Você pode comentar aqui embaixo e tirar suas dúvidas também. Vou ter o maior prazer de te ajudar com certeza. Pois bem, primeira coisa, gente. A perícia é o ponto fundamental da habilitação da pensão de pessoa ou de qualquer pessoa, seja mulher ou seja homem, inválido ou inválida. Então veja, é um militar, ele, por exemplo, falece, olha que coisa que acontece mais. Ele faleceu, há uma pessoa inválida, mas ela é cuidada, por exemplo, pela esposa ou pela mãe lá, ou por outra pessoa, e ele ainda não havia sido o quê? Habilitado à pensão, porque há outros o quê? Pensionistas. E, por exemplo, era a mãe dele que estava recebendo. Só que agora a mãe dele faleceu também, né? Então, ela recebia ou ela estava só recebendo dela, ele não foi habilitado ainda. Então, tem que haver o que é a habilitação à pensão militar. É quando eu formalmente coloco aquele pessoa que tem aquela condição como um direito. Ela recebe, inclusive, um título de pensão militar, que é como se fosse, digamos, a você entender bem, uma portaria de aposentadoria ou de um servidor civil. Ela recebe um título de pensão. A partir de agora, aquela pessoa tem um direito, né? Adquirir um direito, agora um direito adquirido, com previsão constitucional daqui. E aí o que você deve fazer? Primeiro ponto, quando vai fazer esse requerimento, a documentação deve estar completa. Isso é simples, não há dificuldade. O problema aqui é a documentação médica. Que documentação médica eu devo juntar? Por quê, gente? Três coisas serão analisadas nessa perícia da pessoa inválida. Ou seja, de quem está pedindo, o procurador, obviamente, vai levar, a pessoa lá que está responsável por essa pessoa inválida. Primeira coisa que o perito vai lá, ele vai ter que chegar a três conclusões. Primeira conclusão, se aquela pessoa é inválida ou não é inválida. Então, o primeiro ponto é esse. A pessoa tem doença mental, ela, por exemplo, aquela doença mental leva ela à invalidez, e a consequência disso, com essa invalidez, ela pode trabalhar, ou seja, ela não tem capacidade laborativa civil. Então, se a pessoa não é inválida, é o inverso, ou seja, a pessoa tem condições de trabalhar, ou seja, não há invalidez, não há uma deficiência grave. Esse é o primeiro ponto. Geralmente aí, pessoal, ou as pessoas acham que são inválidas e aí não são, ou essa invalidez, de fato, é uma invalidez muito clara. A pessoa tem uma paralisia cerebral, a pessoa tem um problema de locomoção muito severo. Então, ela tem uma questão de uma alienação mental, transferindo para hoje uma depressão, esquizofrenia severíssima. Situações como essa levam sim à invalidez. Primeiro ponto, cuidado. Muitas vezes as forças acham que aquela pessoa não é inválida por vários motivos. Acham, o perito lá acha que não, ó, você tem condições de trabalhar na vida civil, sendo que aquela pessoa nunca trabalhou, gente, porque ela nunca conseguiu trabalhar. Ela, por exemplo, é um esquizofrênico paranoide. A pessoa tem uma esquizofrenia com paranoia. E aí, gente, que ela não tem condições de trabalho. Ou seja, vai ser completamente imprópria ela trabalhar, porque ela não conseguirá ter uma vida laboral no meio civil. De maneira nenhuma. Ok. Então, veja só. Primeira pergunta que o perito vai responder é: essa pessoa é inválido ou não é inválido? Se respondeu inválido, ok.
A pessoa é inválida. Segundo ponto aqui. O segundo ponto é o seguinte. Essa doença calidez, essa invalidez pré-existia aos 21 anos de idade ou não? Ou seja, quando essa pessoa que é inválida, aos 21 anos de idade, quando ela tinha lá, ela já tinha essa invalidez ou foi depois dos 21 anos de idade? Isso é uma questão fundamental. Por quê, gente? Porque se essa invalidez surgiu após os 21 anos, aí, gente, complicou. Ou seja, vai ser indeferido essa habilitação à pensão militar. Porque essa doença tem que ser anterior aos 21 anos. Ok? Tem que ser anterior aos 21 anos. E isso deve estar comprovado no processo lá administrativo ou no processo judicial. Doutor, é fácil comprovar isso? Gente, às vezes não é fácil. Às vezes a gente tem que ir lá naqueles arquivos guardados de casa, naqueles velhos documentos que toda casa tem e procurar. Consulta, receituário, questões médicas, inclusive o quê? A pasta lá da viúva. A pasta lá que existe, que tem documentos antigos. A gente pegou uma situação aqui, alguns meses atrás, gente, que a gente teve que ir atrás de documentos dos anos 80, dos anos 70, para comprovação disso. Ou seja, por quê? No caso dessa pessoa inválida, desse filho de militar, o filho de um capitão, ele era inválido já há muitos anos, viviam acamado, inclusive, mas quem recebia, quem estava só habilitado à pensão nessa época, era a sua o quê? Mãe, né? A sua mãe. E também uma filha. O que é que ocorre? Como a mãe lá cuidava dele, a mãe faleceu. E aí o que é que aconteceu? A pensão teve que ser dividida entre esse rapaz, esse filho do militar, e a sua irmã. Nessa situação específica. Em todas as situações não é assim, mas nessa situação específica. Só que aconteceu? Tinha que habilitar ele à pensão. E ele era acamado, tinha paralisia cerebral, problemas severos, ou seja, tinha cuidador em casa e tal. O que é que ocorre nesse caso, gente? Uma das coisas que tinha que comprovar é que essa doença dele era anterior aos 21 anos. E aí a gente conseguiu uma documentação médica aí bem antiga mesmo, gente, aqueles papéis velhinhos mesmo, amarelados, né, com letra à mão, cursiva lá do médico, já no diagnóstico lá atrás de todas as doenças que ele tinha. Né? E aí vale tudo, receita, prontuário médico, qualquer documento médico vai ajudar isso. Por quê, gente? Porque para comprovar isso, ou a gente comprova desse modo, com coisa antiga, ou o perito e o médico, a medicina, teria que ter o quê? Condições de avaliar essa situação e dizer, ó, realmente, essa situação é uma situação congênita, veio na infância já, isso aqui teve um gatilho, isso foi uma questão na infância, a pessoa foi acometida por essa doença na adolescência, ou seja, a medicina teria tendo condições de diagnosticar que isso não surgiu, isso surgiu de maneira prematura, ou seja, nos primeiros anos de vida ou até a adolescência, por exemplo. Mas o marco é o quê? 21 anos. Então, veja, esse é um ponto fundamental, ou seja, pré-existia aos 21 anos de idade. Ok. Terceiro ponto, eu estou com vocês aqui, é o que o perito vai avaliar, gente, e é fatal para a concessão da habilitação, né, para o recebimento da pensão militar nos casos de pessoa inválida. Vamos para o outro ponto. O terceiro ponto fundamental é o que, gente? A invalidez pré-existia, né, ao óbito do instituidor da pensão ou não? O cara só ficou inválido, essa pessoa só ficou inválida após, né, o instituidor. Quem é o instituidor? É o militar. É o militar que faleceu. Ele vai ser o instituidor da pensão. E aí, veja, gente, por isso que é fundamental. Essas duas perguntas, a dos 21 anos e essa do óbito, é fundamental. Não, ele já era inválido antes dele falecer. Antes dele falecer. Porque se ele se tornou inválido, gente, após o falecimento do instituidor do militar, também não vai ter direito. Imagine só uma criança lá e ela se torna inválida após apenas o quê? O falecimento do pai.
ele vai ter direito à pensão militar como filho, mas não como inválido, certo? Então, isso é bastante importante vocês entenderem. Então, fiz um percurso para vocês aqui importante, para vocês entenderem. Primeiro ponto, é inválido, preexistia aos 21 anos de idade, ou seja, antes dos 21 ele já tinha essa invalidez, e antes da morte do pai ou da mãe, claro, a mãe sendo uma militar também, o pai militar também, ele o quê? Já tinha essa invalidez. Fechando esses 3 pontos, a pessoa tem direito sim a isso. Aí vamos para as questões práticas do dia a dia. Muitas OMs dizem, eu não tenho um médico para avaliar isso aqui. Outra, pessoas acamadas, em que o médico perito do Exército ele tem que ir da Marinha, da Aeronáutica, e na casa da pessoa. Tem que ir, tem que resolver. Mas não sei o que, não tem recurso, a viatura, né, a guarnição, bom, o capitão não pode. Bom, resolvam, deem um jeito, gente. Ok? Em alguns casos é necessário entrar com mandado de segurança para resolver a situação, ou seja, colocar pressão para ter uma resolução. Se não, gente, vai ficar no banho-maria. Esse caso nosso, por exemplo, passaram-se meses até que o que aconteceu. A gente foi a tanto tempo de tolerância, depois disso fizemos o quê? Mandado de segurança, para obrigar que fosse feito o quê? Aquela resolução, aquela solução em relação a isso. Importante lembrar, todo esse período que, porventura, esse filho inválido não recebeu, ele terá direito de receber depois. Se não recebeu administrativamente, terá direito de receber judicialmente. Perfeito? Então, importante. Segundo ponto, importante aí que é da prática. Gente, você tem que levar um conteúdo de prova médica e de documental para colocar o perito do Exército, ou da Marinha, ou de qualquer força, de joelho, para que ele não tenha condições de dar uma perícia contrária. Então, você tem que levar um conjunto de provas desse rapaz, não tem jeito. Esse rapaz aqui, essa pessoa tem direito à pensão aqui, pela sua condição de invalidez. Se você não fizer isso, gente, você vai ficar numa situação vulnerável. Leve coisa robusta, bem feita. Se puder, faça um laudo, né? Pague para ser feito um laudo bem feito. Eu só tenho documentação lá do médico militar. Gente, só pode ser do hospital militar, só pode ser lá da OM. Não, pode ser de médicos civis. Mas ele não vai aceitar. Ele vai ter que ler e ver. E você vai juntar e protocolar lá no dia. Certo? Você vai levar isso. Não seja bobo, senão lhe passam a perna em você. Outra coisa importante, há um limite, certo? De um processo administrativo desse. Tem vídeo aqui no meu canal sobre isso. Quanto tempo esperar, gente? Há um tempo limite. Então, vamos dizer que a gente tem um tempo aí para a perícia de 60, 90 dias, para que a pessoa passe por essa inspeção de saúde, né? A perícia, a inspeção de saúde. Mais do que isso, gente, se não está andando, se ninguém foi lá e fez, você tem que acionar algo judicialmente. Procurar um advogado de sua confiança, um advogado militar, um advogado especialista, para resolver a situação e dar uma definição sobre isso. Tá certo? É importante que você compreenda isso de maneira muito, muito tranquila. Tá bom? Então, veja, passei um roteiro básico de algumas dicas para vocês, do fundo prático. É importante que você monitore, esteja em cima disso, né? Mas defenda seu direito, defenda o direito de seu familiar, seu filho, seu sobrinho, seja quem for lá, está numa situação de invalidez, numa situação de extrema vulnerabilidade, né? E seja esse ato de humanidade, de uma pessoa que possa ajudar e socorrer nessas situações. Pessoal, estou à sua disposição, à disposição de todos vocês para dúvidas, perguntas, tá certo? Qualquer dúvida, você pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, falar conosco, enviar aí algumas questões, a gente pode te ajudar de maneira, com um coração muito feliz aqui em estar ajudando cada um de vocês. Beleza? Então veja só, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que está precisando de uma orientação e é uma honra, satisfação mais uma vez estar na sua companhia. Um abraço, até a próxima.